Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Podem vos assentar um momento? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na presença do Senhor, desfrutando destes louvores, desta orquestra, dos corais. Tenho aqui muitos amigos e irmãos. Se eu for falar o nome de todos, eu posso esquecer de alguém, mas que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus está aqui, a presença dEle é real. Agora que já me apresentei, já fomos apresentados, eu e minha esposa, nós somos obreiros, trabalhou na Igreja Luz para as Nações durante 10 anos, pastoreamos ali, os últimos 3 anos foram em período integral, e agora nos últimos meses nós nos retiramos como família para cuidarmos da nossa saúde, e Deus tem nos dado graça, tem nos sustentado, e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. E eu acredito que depois que tudo isso passar, minha esposa, nós voltaremos à obra do Senhor, vamos voltar a lutar e, em nome de Jesus, vencer dia após dia. Agora, peço para que você volte a se colocar em pé e abra sua Bíblia em Salmos 63. Salmos 63, no versículo 3. Há algumas traduções, como a minha, diz o teu amor, mas eu quero que você leia a tua graça. Salmos 63, a partir do verso 3, apenas o verso 3, apenas a parte A do versículo também. Todos encontraram, amém? Você pode ler então a tua graça. Diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. A tua graça é melhor do que a vida. Com os olhos fechados, oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade tão rica concedida pelo pastor Jorge Amorim. Muito obrigado por esse grande privilégio de estar aqui ministrando a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, cantando a Tua Palavra, adorando a Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor revele a Tua Palavra ao nosso coração, para nos transformar, para nos renovar, para que saiamos daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu poder. Meu Deus, toque esta pessoa, ó Deus, que está em um momento difícil, que está passando um conflito e não entende esta situação tão contrária. Que o Senhor, através do Teu Espírito e da Tua Palavra, possa solucionar o problema desta pessoa neste dado momento. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém e amém. Podeis vos assentar? Acabamos de ler uma palavra tão pequenininha, mas com um significado tão grande. A Tua graça ou o Teu amor é melhor do que a vida. Todo cristão deveria entender a graça de Deus. Todo cristão deveria entender a graça de Deus. O que era a graça de Deus? Como podemos entender a graça de Deus? Tudo que Deus revela a nós entendemos com as nossas forças, e muitas pessoas não conseguem entender na totalidade, porque eu tenho certeza que só na glória nós o veremos assim como Ele é, e então tudo será revelado. Mas a graça de Deus não é um mistério, não está encoberto. A graça de Deus, ela foi manifesta, ela tem sido manifesta em nossas vidas. Se você está aqui, é por causa da graça de Deus. Se você respira, é por causa da graça de Deus. Se nós podemos estar aqui tão felizes, celebrando, adorando a Deus, é por causa da infinita graça de Deus. Como como entender esta graça com esta nossa mente tão limitada? Por isso eu gostaria da tua atenção, para que você não me interpretasse mal e juntos possamos refletir nesta graça, esta tão maravilhosa graça concedida por nós, os pecadores.
As nossas insatisfações, os nossos desânimos, na maioria das vezes são porque nós não entendemos a graça de Deus. Há alguns exemplos dentro da palavra de Deus que claramente podemos entender esta graça revelada a nós. Eu gosto muito de usar o exemplo do apóstolo Paulo, que viveu muitas situações contrárias. Ele teve da parte do Senhor também muitas revelações de Deus. Um homem que foi traído, um homem que apanhou, foi considerado até mesmo morto, um homem que sofreu todos os tipos de violências físicas e psicológicas, um homem que no final da sua vida e do seu ministério, ele foi abandonado, e ele chegou a uma conclusão, revelada naquele exato momento por Deus, orando a Deus, pedindo por 3 vezes a Deus. O próprio Deus fala com o apóstolo dizendo: a minha graça te basta. Amém? Por que você está tão desanimado, ou aflito, ou indeciso? Por que você talvez se apega nas coisas ruins da vida, sendo que a graça de Deus é melhor do que a vida? Nós vamos entender um pouco a vida é muito importante. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre esta maravilhosa graça, entendendo que Deus nos deu o grande privilégio de conhecê-lo. Então o crente não tem o dever de dizer que está caído ou que está desanimado. O crente ele não pode olhar para uma situação adversa e só olhar o lado contrário. O crente não tem esse direito de olhar para uma pessoa e ver nos relacionamentos só o lado ruim das pessoas. O crente deveria ver a graça de Deus também na vida das pessoas. Sabe quando você ouve falar de alguém? Sabe quando você está em uma determinada situação e você sempre está pendendo para o lado ruim? Isso não é de Deus. O crente ele deve olhar a graça de Deus. Eu conheço uma criança que foi abandonada, que foi colocada em um orfanato e foi adotada por uns pais, por um casal, e eles agora como pais, nós tivemos a oportunidade de conhecer esta criança, uma criança violenta, uma criança cheia de traumas, uma criança aflita, uma criança que não recebeu amor, pelo contrário, muitas violências. E quando a gente olha para aquela criança, olhava para aquela criança, nós sentimos um pouco até de repúdio, de ver uma criança tão violenta, tão agressiva, tão chata, uma criança que só chora, uma criança que não quer nada. Mas em um dia eu peguei esta criança no colo e comecei a acariciar a cabeça desta criança, fazer algumas perguntas para esta criança, e abraçar esta criança e tentar tirar alguma coisa dessa criança. E eu vi que esta criança, ela não me empurrou, ela permitiu que eu desse um pouco de carinho a ela. Aonde eu quero chegar em tudo isso? Que a graça de Deus é mais forte, é maior do que qualquer violência. Quando você olha para uma pessoa, por mais ruim que esta pessoa seja, saiba que a graça de Deus é mais forte do que o furor do pecado sobre esta pessoa. Nós precisamos entender a graça de Deus. A igreja necessita disso, entender a graça de Deus. E para que possamos entender um pouco mais, eu gosto muito de uma história que eu vi, falando da graça de Deus. Eu ouvi, nunca mais me esqueci, eu era criança, né? E todas as vezes que vou falar do amor de Deus a alguém, quando vou falar da graça de Deus a alguém, eu me lembro desta história. Um homem muito rico mandou o seu filho a uma viagem de negócios. E quando chegou no destino, ele, a negócios, se retirou da condução em que estava e um homem sujo, maltrapilho, um homem violento o assaltou. E não contente com o assalto, ele voltou e esfaqueou aquele jovem rapaz. E matou aquele rapaz. E as autoridades, quando chegaram, conseguiram prender aquele assassino, aquele homem sujo, aquele homem violento, aquele homem maltrapilho, prendendo aquele homem. Viram também na vítima alguns documentos e viram o sobrenome e mandaram chamar o pai daquele jovem homem de negócios. E quando o pai dele chegou, ele tinha algumas opções a fazer como um homem poderoso.
Ele poderia dizer às autoridades: prenda este homem, eu nunca mais quero vê-lo, eu não quero vê-lo nem conhecê-lo, prendam este homem. Ele também, humanamente falando, ele poderia pagar com a mesma moeda, mandar executar ou fazer coisa parecida. Muitas pessoas se vingam, né, de muitas violências. Ele tinha esta opção, mas ele optou em fazer algo que eu acredito que eu não faria, e talvez você como pai também não faria. Ele mandou chamar aquele homem maltrapilho, aquele homem sujo, aquele assassino, aquele homem violento. Ele mandou chamar as autoridades: peguem este moço, eu quero conhecer este moço. E as autoridades assim então trouxeram o assassino do seu filho e colocou à frente do seu pai. E ele olhou nos olhos daquele homem assassino, ele olhou nos olhos daquele homem cheio de violência, e falou assim: eu quero que você cumpra os seus deveres na prisão, perante a lei, e quando você cumprir os seus deveres perante a lei, eu quero que você venha para minha casa, e eu quero que você se coloque no lugar do meu filho, você será o meu filho. Você vestirá novas roupas, você dormirá na cama do meu filho, você desfrutará da herança, você terá todos os direitos, porque agora você é o meu filho. A um homem assassino, a um homem sujo, a um homem maltrapilho, a um homem totalmente desprezado da sociedade. Como entender esta graça, irmãos? Como entender esta graça? Esta história é muito parecida com a palavra de Deus, não? Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, foi que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário. Jesus era inocente. A morte de Jesus foi vicária. Jesus morreu no nosso lugar. Era para eu morrer, era para você morrer. E Jesus, ele se colocou no nosso lugar e pagou o preço. Nós precisamos entender a graça de Deus. O Senhor, ele tem revelado a sua graça. O Senhor, ele manifesta a sua graça em nossas vidas. E cabe a mim e a você entender o sentido desta graça. Muitas vezes nós entendemos muitas coisas aí fora. Estudamos, buscamos conhecimentos e nos aprofundamos em algumas coisas. Mas o nosso maior dever como cristãos é aprofundarmos na palavra de Deus e entendermos na profundidade o sentido da vida. A sua vida é importante. Nós protegemos as nossas vidas. Eu protejo a vida da minha esposa, a vida da minha família, da minha filha. Eu protejo a vida de quem tiver ao meu alcance, porque a vida é muito importante. E aqui o salmista diz que a graça de Deus, o que Jesus fez por mim e por você, é mais importante. Ele mensura o valor. Ele dá aqui um valor, ele faz uma comparação. O que é melhor, a vida ou a graça? A graça de Deus é maior, é melhor do que a vida. A palavra de Deus também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O cristão deve acreditar nisso. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém faz alguma coisa de mal a você, você deve pagar com carinho, com atenção, com palavras de bênçãos. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar por isso, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez, não sou eu, ou muitos de nós já dissemos, aquela pessoa não tem jeito, esse já não tem mais jeito, está condenado. Muitas vezes falamos isso de algumas pessoas, mas se entendêssemos a graça de Deus, se pudéssemos nos aprofundar nesta revelação de Deus para a igreja, entendendo a graça, o amor de Deus, eu tenho certeza que nós acreditaríamos na conversão de muitas pessoas que têm feito tanto mal à sociedade, e oraríamos por essas pessoas, como se essas pessoas fossem se converter de verdade. O cristão deve entender a graça de Deus. Abra sua Bíblia também em Salmos, no capítulo 30, no verso 5.
Salmos 30, verso 5. Salmos 30, verso 5, diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor, ou no seu favor, está a vida. O choro pode persistir ou durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha conhecido este lado de Deus. Talvez você, na tua educação cristã, o seu pai, a sua mãe, talvez te educou, apresentando a você um Deus iracundo, um Deus que sempre condena, um Deus que sempre aponta, um Deus que sempre te condena. Talvez você cresceu em uma educação assim, porque assim como nós somos falhos, nossos pais também são falhos. Nós não tivemos pais perfeitos, nós não somos pais perfeitos, nós não somos filhos perfeitos, e no meio desta imperfeição, fica um pouco difícil entender na plenitude, na totalidade a graça de Deus. Mas talvez o Deus que foi apresentado a você, foi um Deus que manda para o inferno, um Deus que tem prazer na morte, na agonia, no sofrimento, e nós estamos vivendo, irmãos, em uma dispensação chamada graça de Deus. Graça é você dar aquilo que você tem de melhor a alguém que não merece. Alguém que não merece. Será que esta história que eu contei deste homem assassino tinha por mérito morar na casa deste homem ou desfrutar das bênçãos de um filho? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Muitos de nós mandaríamos este homem para a prisão, ou pagaríamos na mesma moeda. E Deus, Ele nos resgatou, irmãos. Deus, Ele nos tirou do charco de lodo, e colocou os nossos pés sobre esta rocha, e nos fez adoradores. E podemos entender a graça de Deus, e levantar as nossas mãos, e adorar a Deus, e saber que Deus é bom, e a sua misericórdia dura só um instante, pastores? Vamos entender o que é para sempre. O que é para sempre? Eternamente. Olha como o nosso vocabulário é tão pequeno, para entendermos algo tão grande, que não se acaba. Que mais palavras do nosso vocabulário podemos falar aqui? Vamos tentar definir esta palavra para sempre ou por toda a eternidade. Nós não temos o infinito, nós não compreendemos totalmente isso, mas isso está sendo revelado a nós nesta noite. Deus quer curar a tua alma, Deus quer se mostrar um Deus de amor a você. Talvez você, na sua educação, ficou sempre com medo de Deus. Sabe aquele adolescente ou aquele jovem que não vai para o mundo ou não peca porque tem medo de Deus e vive com medo de Deus? Eu tenho que fazer porque senão Deus vai condenar. Nós precisamos entender a graça de Deus, porque uma das coisas que Jesus bateu, uma tecla que Jesus sempre entoou batendo, foi a tecla da religiosidade. Muitas pessoas apenas apresentavam-se pessoas que tinham um certo compromisso, mas no fundo não tinham. E quando nós entendemos a graça de Deus, quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós, então nós vamos entender: Senhor, eu não mereço, Senhor, é verdade, Senhor, eu sou um pecador, mas eu careço, eu necessito da Tua graça. Eu preciso de Ti, Senhor, eu me rendo aos Teus pés. A palavra de Deus também diz que se um homem juntar todos os seus recursos, toda a sua riqueza, e tentar pagar o valor de uma alma sequer, os seus recursos se esgotariam, os seus bens acabariam, e ele não daria a remissão de uma alma sequer. Você sabe por que Deus não cobra a salvação? Você sabe por que Deus não cobra a tua salvação? Porque não existe homem no mundo que teria algum tipo de valor monetário ou bens
que pagasse a sua remissão. Somente o sangue de um homem puro, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, foi suficientemente capaz de romper as algemas do diabo e nos dar acesso à sala do trono e poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Entenda a graça de Deus, viva a graça de Deus, ame as pessoas, seja também uma pessoa amada. Mas Deus é tão bonzinho, então eu vou fazer o que eu quero. Não. Quando você entende a graça de Deus, você vai se render aos pés de Deus, e como aquela mulher que, chorando, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, suas próprias lágrimas, ela foi justificada perante aquelas pessoas, e o nome de Jesus foi exaltado pela sua misericórdia, e não pela sua justiça dos judeus ou dos fariseus. Acredite em um Deus amoroso, entenda o quanto Deus te ama, e apesar das suas falhas, indecisões, defeitos, Ele te quer. Ele está aqui nesta noite, Ele quer renovar a tua vida, Ele quer fazer de você um adorador de verdade. Mas saiba que o que Jesus fez por você é muito mais importante do que o teu próprio fôlego de vida. Vamos acreditar no milagre do Senhor. Vamos entender a maravilhosa graça de Deus. Assim como Paulo, vamos chegar a uma conclusão: Senhor, eu me debato com tantas coisas, eu questiono tantas coisas, eu não entendo tantas coisas da tua palavra, da situação que eu estou vivendo, da igreja, de tanta coisa. Senhor, eu estou sem entender. E muitas pessoas, quando se pega nessa situação, para de crer e recua. Só que o Senhor, Ele quer te dar uma experiência, Ele quer fazer com que você entenda. Aí então você vai pensar assim: Senhor, se Paulo, que viveu tantas circunstâncias adversas, e ele concluiu que realmente a tua graça lhe bastava, Senhor, a tua graça também me basta. Amém? Se eu ando de bicicleta, Senhor, a tua graça é que me basta. Mas se eu ando também de Gol, a tua graça me basta. Senhor, em todo o tempo o Senhor é bom, a tua graça me basta. Então você será feliz, você será uma pessoa satisfeita, você vai se sentir realizado ou realizada em tudo o que você faz ou venha a fazer, porque você entenderá o valor da graça de Deus. O valor da graça de Deus. É por isso que Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue a sua vida, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque a tua vida não é tão importante quanto a graça de Deus. Então negue a sua vida, e eu te darei, diz o Senhor, vida abundante, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é manifesta em nossas vidas. Não é um mistério, não foi um mistério. Nós estamos diante da ceia do Senhor e existe aqui um memorial, algo muito forte ministrado da parte do Senhor em nossas vidas. E você necessita entender a graça de Deus para que você seja uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, uma pessoa mais segura. E você que está longe dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você que não está firme, talvez em uma igreja, na presença de Deus, você que se afastou, não que você esteja no pecado, mas você entrou em questionamento com Deus, não entendendo esta graça de Deus, mas hoje o Senhor, através da sua palavra, te revela a graça dEle. Eu quero orar pela sua vida, você que um dia se afastou e diz: não quero mais, mais para frente, neste momento eu não estou pronto. Eu quero orar por você, eu gostaria que você se colocasse em pé. Você que quer se reconciliar, você que quer fazer um novo voto e dizer: Senhor, eu quero a tua graça para a minha vida, eu preciso da tua graça, Senhor, eu quero entender a tua graça. Eu gostaria que você
que tivesse coragem, se colocasse em pé, e eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. A igreja com os olhos fechados, nós vamos orar a Deus, interceder a Deus, por esta pessoa que não está na presença de Deus, não está desfrutando da graça de Deus. Se coloque em pé, meu irmão, se coloque em pé, minha irmã, você que carece, você que necessita desta graça de Deus, deste dom imerecível. Eu não merecia, eu não mereço, você não merece, mas Ele nos deu porque Ele nos ama. Ele nos deu porque Ele está aqui e quer renovar a sua vida, e quer fazer de você um homem feliz, uma mulher feliz. Se coloque em pé, você que quer receber esta oração, e dizer: Senhor, agora sim, eu quero viver esta Tua palavra, eu quero entender esta Tua graça, esta tão maravilhosa graça. Com os olhos fechados, oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos, e nós nos gloriamos por poder entender, ó Deus, esta revelação dada à igreja. Meu Deus, queremos Te agradecer por esta graça, queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos presenteou, Pai, com esta riqueza, com esta maravilha vinda de Ti, ó Pai. E eu quero lhe pedir, Senhor, a renovação sobre estas pessoas que estão longe dos Teus caminhos, por essas pessoas que, ó Deus, um dia se afastaram e não conseguem mais voltar aos Teus pés, que estão longe de Ti, ó Pai. Meu Deus, que cada um de nós possamos entender a Tua maravilhosa graça. Meu Deus, manifesta neste instante a Tua graça a esta pessoa que tanto carece. Meu Deus, manifesta neste momento, através do Teu Santo Espírito, a Tua graça, Senhor, a esta mulher. Meu Deus, a este jovem, a este adolescente, a esta pessoa. Meu Deus, manifeste a Tua graça, em um nome de Jesus, Pai. Renove esta pessoa, Senhor. Restaure esta pessoa, Pai. Para que o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigado pelo Teu amor. Não há palavras, meu Deus, para expressar, ó Pai Santo, a gratidão que temos, ó Deus, em entender, em chegar, ó Deus, a um nível mais alto de poder dizer: Senhor, nós Te louvamos pelo Teu Filho que veio a este mundo e morreu no meu lugar. Muito obrigado, Senhor. Renova esta vida, renova este irmão, restaure esta pessoa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você saia daqui esta noite entendendo um pouco mais a maravilhosa graça de Deus. Que você procure textos da palavra de Deus, para que você tenha um entendimento maior sobre esta graça de Deus. Que ao chegar na tua casa você releia estes versículos, que você decore estes versículos, para que quando você se deparar com uma pessoa que carece da graça de Deus, você possa exalar, você possa transmitir isso que você está recebendo da parte de Deus. Aonde há ódio, aonde há furor, aonde há tantas coisas malignas, você tem a graça de Deus para oferecer. A graça, ela é maior do que o ódio. O amor de Deus é muito mais abundante do que tantos pecados, tantas coisas ruins que existem neste mundo. Então que você ame as pessoas, que você adore a Deus, que você possa, no nome de Jesus, entender esta graça. Amém? Que Deus abençoe, pastor Jorge, muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus abençoe pastores, obreiros, em nome de Jesus. Gostaria de vê-los mais vezes. Orem por nós, nós necessitamos das vossas orações. Sei que meu nome é um pouco difícil, me chamo Jordelvan, sou pastor, minha esposa missionária Jodineia. E aí na minha filha quebrei este Jor e coloquei Rafaela. Ore por nós. Lembre-se
de nós. Nós precisamos muito das vossas orações. Que Deus abençoe pastor Miriam, Deus abençoe pastor Jorge, né? Nós temos estado juntos e tem sido um prazer para mim, uma honra estar aqui. Amém? A tua graça é o quê? A tua graça é maior do que a vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.